Quando minha patroa me deu um tapa na cara e disse: "Você não é ninguém, sua favelada inútil", ela não sabia que no dia seguinte eu teria sentado à mesa dela o promotor do Ministério Público do Trabalho, 2 delegados da Polícia Civil, um fiscal da Receita Federal e meu advogado trabalhista com mais de 80 páginas de provas criminais contra ela. O que aconteceu naquele dia mudou não só minha vida, mas a vida de dezenas de trabalhadores explorados por essa família criminosa que roubava milhões do dinheiro público. Meu nome é Maria da Conceição Silva. Tenho 42 anos, sou mãe de 3 filhos maravilhosos e trabalhei como faxineira durante 8 anos e meio na casa de uma família rica do Morumbi, em São Paulo. Esta é a história real de como uma mulher trabalhadora, que todos menosprezavam por ser pobre, preta e viúva, conseguiu derrubar uma patroa criminosa e se tornar dona da própria empresa de limpeza. É uma história de resistência, dignidade e justiça que precisa ser contada para inspirar outras trabalhadoras que sofrem caladas, para mostrar que trabalhador honesto sempre tem mais valor que ricaço bandido. Nasci na periferia de Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, numa casinha humilde de 2 cômodos onde morava com meus pais e 5 irmãos. Éramos 8 pessoas dividindo um espacinho de apenas 40 metros quadrados, mas nunca faltou amor, dignidade, união e respeito na nossa família trabalhadora. Meu pai, João da Silva, era pedreiro desde os 14 anos de idade. Homem honesto e batalhador, levantava às 4 da madrugada todos os dias, pegava 2 ônibus lotados e voltava só no final da noite, sempre com as mãos calejadas pelo trabalho pesado e as costas doendo, mas sempre com um sorriso carinhoso e uma palavra de encorajamento para nós. Minha mãe, Dona Conceição Santos Silva, era faxineira e diarista, além de cuidar da nossa casa e dos 6 filhos. Nunca vi mulher mais guerreira, mais forte e mais digna na minha vida inteira. Fazia verdadeiros milagres com 10 ou 15 reais no fim do mês. Costurava e remendava nossa roupa usada, cortava nosso cabelo em casa, era nossa professora particular, nossa enfermeira quando adoecíamos, nossa psicóloga quando estávamos tristes, nossa fortaleza inabalável. Desde muito pequena aprendi com ela que trabalho honesto jamais é vergonha, que gente simples e pobre pode ter infinitamente mais dignidade e caráter que ricaço sem escrúpulos. Minha mãe sempre me dizia, enquanto passava roupa de madrugada para ganhar uns trocados extras: "Filha querida, você pode ser pobre a vida inteira, mas seja sempre honesta. O rico pode ter ouro, diamante, mansão e carro importado. Mas se ele for desonesto e corrupto, vale menos que um mendigo que divide o último pão com quem tem fome. Deus vê tudo o que acontece neste mundo, e um dia a justiça chega para quem realmente merece." Cresci vendo minha mãe chegar em casa completamente exausta depois de 12 horas limpando casa de Madame Rica, e mesmo assim ainda ter energia e paciência para nos ajudar com o dever de casa da escola pública. Ela trabalhava como faxineira na casa de uma família de médicos na Vila Madalena e sempre nos contava como era completamente diferente o tratamento respeitoso que recebia lá. "Eles me cumprimentam todo dia, filha. Falam bom dia com educação, perguntam da nossa família, pagam o salário certinho no dia combinado, me dão cesta básica no Natal. Patrão bom e honesto existe sim, é só saber procurar e não aceitar qualquer coisa." Que ilusão inocente eu carregava quando cresci achando ingenuamente que todos os patrões ricos eram educados e respeitosos assim. Me casei aos 20 anos com Reinaldo Santos, um rapaz trabalhador do nosso bairro que era mecânico numa oficina pequena perto de casa. Ele era carinhoso, dedicado, sonhador, trabalhava duro e sonhava em ter uma oficina própria, um dia para dar vida melhor para nossa família. Alugamos uma casinha simples de 2 cômodos na mesma rua da casa dos meus pais e fomos construindo nossa família pequena mas feliz, com muito amor sincero e pouco dinheiro no bolso. O Cauã, nosso primeiro filho, nasceu quando eu tinha 21 anos. Era uma criança linda, esperta, curiosa, que desde pequeno mostrava ser inteligente e questionador. A Yasmin veio 2 anos depois,
Uma menina doce, carinhosa, que adorava desenhar e sonhava em ser professora. O Gabriel, nosso caçula querido, nasceu quando eu tinha 26 anos, um garoto alegre e brincalhão que iluminava a nossa casa com suas travessuras inocentes. Eram tempos financeiramente difíceis, mas éramos genuinamente felizes e unidos. O Reinaldo trabalhava de dia na oficina, como funcionário, e fazia bicos à noite e nos fins de semana para complementar a renda familiar. Eu cuidava das 3 crianças com todo o amor do mundo e fazia faxina em 2 casas pequenas no bairro para ajudar nas despesas de casa. Não sobrava muito dinheiro no fim do mês, mas sobrava amor de sobra, sobrava sonho de dias melhores, sobrava dignidade e honestidade. As crianças estudavam numa escola pública que era boa, brincavam na rua com segurança, cresciam sabendo que eram profundamente amadas e respeitadas. Tudo mudou drasticamente numa madrugada fria de dezembro de 2015. O Reinaldo voltava cansado de um bico de mecânica que tinha feito em Santo André, quando um caminhão de entrega furou o sinal vermelho a toda velocidade e bateu violentamente na moto dele. Meu marido morreu na hora, instantaneamente. Meu mundo inteiro desabou sem aviso. De uma hora para outra, sem ter tempo para me preparar, virei mãe solteira e viúva de 3 crianças pequenas, sem renda fixa garantida, sem perspectiva de futuro, sem chão firme debaixo dos pés. O Cauã tinha 8 anos e perguntava por que o papai não voltava mais. A Yasmin tinha 6 anos e chorava toda noite chamando pelo pai. E o pequeno Gabriel tinha apenas 2 aninhos e não entendia por que o papai tinha desaparecido. Não tive tempo nem direito de fazer luto adequado. Não tive luxo de ficar em depressão ou se entregar ao desespero. Tinha 3 bocas inocentes para alimentar todos os dias. Aluguel atrasado para pagar, escola dos meninos, remédio quando adoeciam, roupa, transporte, energia elétrica, água. Corria atrás de qualquer tipo de trabalho como uma louca desesperada. Faxina em casa de família, limpeza de escritório comercial, lavação e passar roupa, cuidar de idoso, qualquer coisa que aparecia, eu aceitava na hora. Não tinha como ter o luxo de escolher trabalho ou fazer exigências. Precisava de dinheiro urgente para nossa sobrevivência básica. Foi quando minha comadre Rosângela, que trabalhava há 3 anos como babá numa casa do Morumbi, me falou de uma vaga de faxineira na casa dos vizinhos ricos dela. Maria, minha irmã, é uma família muito rica, tem uma mansão enorme e luxuosa, precisam de alguém para trabalhar de segunda a sexta-feira. O salário que eles pagam é bom para os padrões e eles sempre falam que tratam bem todos os funcionários da casa. Vai lá conversar com a dona Adriana Mendonça. Ela está procurando alguém urgente há várias semanas. Pensei que finalmente tinha dado sorte na vida quando fui fazer a entrevista naquela mansão. A casa era literalmente um palácio de ricaço. Uma mansão imponente de 3 andares com mais de 600 metros quadrados de área construída. 6 quartos luxuosos com suíte completa, 5 banheiros sociais enormes, piscina olímpica de 20 metros, jardim com gramado inglês perfeitamente aparado, área gourmet equipada melhor que restaurante 5 estrelas, garagem coberta para 6 carros importados. Tudo sempre impecavelmente limpo, tudo milimetricamente organizado, tudo gritando que ali morava gente com muito dinheiro e poder. A família Mendonça tinha 2 filhos adolescentes mimados, a Fernanda, de 16 anos, que só falava de viagem para Paris e roupa de grife caríssima, e o Pedro, de 14 anos, que passava o dia jogando videogame e tratando todos os empregados com desprezo. Estudavam em colégio particular internacional caríssimo, faziam curso de inglês com professor nativo, natação em clube exclusivo, tênis em academia de elite, viajavam para o exterior nas férias de julho como se fosse a coisa mais normal do mundo. A família tinha uma estrutura completa de empregados para servi-los. Eu seria a faxineira responsável pela limpeza geral. A dona Marta era a cozinheira que fazia comida gourmet, o seu Joaquim cuidava do jardim e da piscina, o Cláudio era motorista particular e caseiro. Uma verdadeira estrutura de funcionários qualificados para servir essa família rica.
A patroa, Dona Adriana Mendonça, mulher de 45 anos, me recebeu toda sorridente e educadíssima no primeiro dia da entrevista. Usava roupas de marca caríssimas, joias de ouro e brilhantes, perfume importado francês que dava para sentir de longe, falava com sotaque forçado como se fosse da alta sociedade. Gesticulava delicadamente, sorria o tempo todo, parecia uma verdadeira dama refinada da sociedade paulistana. Maria, minha querida, seja muito bem-vinda à nossa família. Aqui você vai se sentir em casa, pode ter certeza. Somos pessoas muito educadas e civilizadas e tratamos todos os nossos funcionários com o máximo respeito e carinho. Esperamos apenas que você seja dedicada e honesta, como certamente é. Que mentira desgraçada foi essa? Que teatro perfeitamente encenado para me iludir e me enganar completamente. Trabalho de faxineira é digno, honesto, essencial e fundamental para a sociedade. Sem trabalhadoras domésticas dedicadas e competentes, essas madames ricas e mimadas não conseguem viver com o conforto luxuoso que estão acostumadas desde pequenas. Eu sempre soube disso com absoluta certeza e tenho imenso orgulho do meu trabalho. Limpo com capricho, organizo com cuidado, cuido da casa como se fosse minha própria casa. Chego sempre cedo, saio sempre tarde, faço absolutamente tudo com máxima dedicação e qualidade, porque foi assim que minha mãe me ensinou desde pequena. Trabalho é trabalho, não importa qual seja, e todo trabalho honesto merece respeito e salário justo. Sempre carreguei comigo, no fundo do coração, todos os ensinamentos valiosos da minha família trabalhadora. Que pobreza material jamais é vergonha ou demérito, que honestidade vale infinitamente mais que qualquer riqueza mal adquirida, que trabalhador tem dignidade inviolável e direitos sagrados que ninguém pode pisar ou desrespeitar. Minha avó paterna, que era lavadeira e trabalhou a vida inteira lavando roupa na beira do córrego, costumava me dizer com sua sabedoria de mulher sofrida: Filha querida, a diferença verdadeira entre rico e pobre não está no dinheiro que cada um tem no bolso, está no caráter que cada um tem no coração. Rico sem caráter é apenas lixo perfumado. Sempre acreditei piamente nos valores que aprendi em casa. Respeito ao próximo, honestidade absoluta, dedicação ao trabalho, amor à família, fé em Deus e na justiça. Nunca imaginei que existiam pessoas ricas capazes de tanta maldade, exploração e crueldade gratuita. Se você trabalha como doméstica e já foi humilhada, deixa o like. Mas o que descobri sobre essa família maldita nos próximos meses mudou completamente minha visão de mundo e minha vida para sempre. O que fiz depois daquele tapa covarde e humilhante na cara que recebi, a madame criminosa nunca imaginou que uma simples faxineira favelada era capaz de planejar e executar. Ela me subestimou completamente, totalmente, absolutamente. Achou que por eu ser pobre, preta, viúva, mãe solteira e precisar desesperadamente do emprego para alimentar meus filhos, podia fazer qualquer barbaridade comigo. Que eu ia ficar quietinha no meu canto, abaixar a cabeça humilhada e aceitar qualquer tipo de humilhação sem ousar revidar. Como essa bandida estava completamente enganada. Como ela não fazia a menor ideia de com quem estava se metendo. Quando comecei oficialmente a trabalhar na mansão da família Mendonça, em março de 2016, parecia que finalmente tinha encontrado uma família verdadeiramente educada, civilizada e respeitosa. Os primeiros 15 dias foram um teatro absoluto e perfeito de boa educação refinada. Dona Adriana sorria constantemente, falava sempre baixinho e educadamente, me explicava cada detalhe da rotina da casa com paciência aparentemente infinita e bondosa. Maria, querida, seja muito bem-vinda à nossa família. Aqui você realmente vai se sentir em casa, pode ter certeza absoluta disso. Somos pessoas muito civilizadas e educadas, que sempre tratamos nossos queridos funcionários como verdadeiros membros da família. Temos muito carinho e respeito por quem trabalha conosco. Ela chegava ao ponto de me oferecer água gelada, me perguntava se eu estava cansada, dizia que podia descansar quando precisasse.
Eu pensava com alívio e gratidão. Graças a Deus Todo-Poderoso, dessa vez consegui trabalhar para gente boa, gente que me respeita como ser humano, que reconhece minha dignidade como pessoa e trabalhadora. Como eu estava completamente enganada. Como eu era ingênua e inocente, achando que existia patrão realmente bom e honesto nesse mundo cruel. Ela estava apenas testando se eu ia me adaptar perfeitamente ao serviço pesado antes de revelar a verdadeira face diabólica dela. Logo na terceira semana de trabalho, percebi uma mudança radical e assustadora no comportamento dela. O sorriso falso e forçado desapareceu completamente. A voz doce e educada se transformou em grosseria pura. A paciência aparente virou desprezo total e cruel. Dona Adriana mudou da água para o vinho, como se tivesse tirado uma máscara cuidadosamente preparada que usava apenas para me iludir e me enganar. De uma hora para outra, passou a falar comigo como se eu fosse um animal doméstico, mal educado e indesejado. "Maria, vem aqui agora!" gritava da sala principal, como se estivesse chamando um cachorro vira-lata. "Maria, faz direito essa porcaria de uma vez por todas!" Berrava aos quatro ventos quando alguma coisa microscópica não estava exatamente do jeito que sua mente perturbada queria. Nunca mais disse por favor uma única vez. Nunca mais disse obrigada em momento algum. Nunca mais me cumprimentou com educação. Me tratava como se eu fosse completamente invisível. Como se não fosse gente, como se eu não tivesse sentimentos, coração ou dignidade humana. O combinado inicial da entrevista era trabalhar rigorosamente das 7 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, ganhando R$ 1.200 por mês, com carteira assinada e todos os direitos trabalhistas garantidos por lei. Na época, parecia um sonho bom demais para ser verdade. E realmente era apenas um sonho enganoso. Na prática cruel da realidade, eu trabalhava das 6h30 da manhã às 19h30 da noite, incluindo obrigatoriamente todos os sábados, quando tinha festa luxuosa na casa, e muitos domingos, quando ela resolvia fazer almoços especiais para receber a família rica e os amigos poderosos. Nunca, em nenhuma hipótese, pagava hora extra devida por lei. Nunca dava folga compensatória pelos fins de semana trabalhados. Nunca reconhecia oficialmente que eu estava trabalhando muito além do horário combinado e contratado. Quando eu ousava questionar timidamente essa exploração descarada, ela me cortava friamente com desprezo total. "Maria, você sabe muito bem que precisa desesperadamente desse emprego. Com 3 filhos pequenos para criar sozinha e sem marido para ajudar, não vai ficar fazendo exigência descabida agora, né? Tem muita gente competente desempregada na fila querendo trabalhar aqui no seu lugar. Para limpar sozinha aquela mansão gigantesca, R$ 1.200 mensais era uma miséria absoluta e revoltante. A casa tinha mais de 600 metros quadrados distribuídos estrategicamente em 3 andares luxuosos. Eu limpava diariamente 6 quartos enormes com suíte completa, 5 banheiros sociais gigantescos, cozinha gourmet completamente equipada, 3 salas de estar decoradas, escritório particular, biblioteca com milhares de livros, área gourmet com churrasqueira profissional, varanda de 100 metros quadrados, ainda ajudava a cuidar da piscina olímpica de 20 metros e do jardim com gramado inglês. Era trabalho pesado para pelo menos 3 pessoas competentes, mas ela exigia que eu fizesse absolutamente tudo sozinha e ainda sorrindo. Me devia férias proporcionais, 13º salário integral, FGTS, vale transporte, vale alimentação, adicional noturno das intermináveis horas extras. Calculei depois, com a ajuda do meu advogado trabalhista, que só de direitos trabalhistas básicos ela me devia mais de R$ 15.000, fora as indenizações milionárias por danos morais graves e irreparáveis. Mas descobri que o pior de tudo não era nem a exploração trabalhista financeira descarada. O pior era o desrespeito sistemático e calculado, a humilhação psicológica constante e deliberada, o ataque diário e cruel à minha dignidade como ser humano. Dona Adriana tinha prazer sádico em me diminuir, em me fazer sentir inferior,
em me lembrar humilhantemente todo santo dia que eu era pobre e dependia completamente dela. Me chamava abertamente de ignorante e burra na frente dos filhos adolescentes mimados dela, como se estivesse dando uma lição educativa importante para eles sobre classes sociais. Vejam só, a Maria não consegue entender essas coisas mais complexas porque nunca estudou adequadamente. Gente como ela não tem capacidade intelectual desenvolvida para pensar em coisas mais elaboradas e sofisticadas. Por isso mesmo que ficam para sempre na situação social que estão. Dizia cinicamente que eu era preguiçosa por natureza genética, que pobre de nascença não sabia trabalhar direito, que eu deveria agradecer humildemente de joelhos por ter um emprego. Toda sexta-feira sem falta, ela revirava meticulosamente minha bolsa inteira na frente de todos os outros empregados da casa, fingindo profissionalmente que estava verificando se eu tinha roubado algum objeto valioso da mansão. Era um teatro humilhante e calculado para me constranger publicamente e mostrar para todos os funcionários que ela desconfiava profundamente de mim. Me acusava covardemente de quebrar objetos caros que já estavam danificados ou rachados muito antes mesmo de eu chegar para trabalhar na casa maldita. Uma vez, ela me acusou publicamente e aos berros de roubar um anel de brilhantes caríssimo que custava mais de 10.000 reais. Chamou todos os empregados da casa, revistou violentamente minha bolsa, ameaçou chamar a polícia imediatamente, me humilhou como se eu fosse uma criminosa perigosa na frente de todo mundo. Só parou completamente de me acusar quando o jardineiro honesto, seu Joaquim, encontrou o anel perdido no meio das plantas do jardim, exatamente onde ela mesma tinha deixado cair enquanto regava as flores pela manhã. Usava sistematicamente meus problemas financeiros desesperadores para me chantagear emocionalmente todos os dias. Sabia perfeitamente que eu era viúva desamparada, que precisava desesperadamente do dinheiro para sustentar 3 filhos pequenos, para pagar aluguel atrasado, comida básica, remédio quando eles adoeciam, material escolar, roupa, transporte público. Sempre que eu ousava reclamar de alguma injustiça, ela jogava cruelmente minha situação na minha cara com sadismo. Você pode sair quando quiser, Maria. Pode pegar suas coisinhas e ir embora agora mesmo. Ninguém está te obrigando a ficar. Mas acho muito difícil você conseguir outro emprego decente sem uma carta de recomendação minha. E você sabe muito bem como está difícil o mercado de trabalho para gente sem qualificação profissional, né? Era chantagem pura e simples para me manter completamente submissa e aceitando passivamente qualquer tipo de abuso imaginável. O desrespeito era sistemático, diário, milimetricamente calculado para me diminuir como pessoa e destruir completamente minha autoestima. Me obrigava a comer exclusivamente os restos da comida requintada da família. Não podia usar o banheiro social, nem mesmo em casos de emergência médica. Tinha que almoçar sempre em pé na área de serviço suja, como se eu fosse um animal doméstico. Quando recebia visitas importantes e influentes, ela falava propositalmente alto para todos os convidados ouvirem e rirem da minha situação. A Maria até que é relativamente esforçada no trabalho braçal, mas vocês sabem muito bem como é essa gente da periferia. Não tem educação formal, não tem cultura, não tem refinamento, não sabe se comportar adequadamente em ambiente social civilizado. A gente até tenta ensinar algumas coisas básicas, mas é muito difícil tirar completamente a favela da pessoa, não é mesmo? Os convidados ricos riam alto. Eu fingia que não estava escutando nada, mas morria de vergonha profunda e raiva contida por dentro. Ela chegava ao absurdo de me cronometrar indo ao banheiro. Maria, você está demorando demais aí dentro. Está gastando tempo que deveria estar trabalhando. Me proibia de beber água gelada da geladeira. Essa água é para a família, não para a empregada. Me forçava a limpar o chão da cozinha de joelhos, mesmo tendo pano de chão. Assim fica mais limpo do jeito que eu gosto. Uma vez, ela me obrigou a limpar o banheiro usando a escova de dente velha dela. Outra vez, me fez lavar a área externa da casa descalça, mesmo o chão estando gelado. Quando eu ficava doente, ela dizia: empregada não pode dar ao luxo de ficar doente. Pessoa que precisa trabalhar tem que ter saúde.
Inventava tarefas impossíveis só para me humilhar. Me mandava limpar vidro de 15 metros de altura sem escada adequada. Me obrigava a carregar móveis pesados sozinha. Me fazia esfregar azulejo com escova de unha. Era crueldade gratuita, sadismo puro contra uma mulher que só queria trabalhar honestamente. Eram 6 meses de humilhação diária, quando finalmente minha consciência adormecida despertou definitivamente. Foi vendo minha filha, Yasmin, chorar inconsolavelmente porque não tinha tênis novo decente para usar na escola e estava sendo gozada pelas colegas. Foi ouvindo meu filho Cauã perguntar inocentemente por que eu chegava sempre triste e cabisbaixa em casa. Foi vendo o pequeno Gabriel com febre alta e eu completamente sem dinheiro para comprar o remédio que ele precisava urgentemente. Foi percebendo claramente que eu estava aceitando passivamente ser tratada infinitamente pior que um animal para conseguir sustentar dignamente meus filhos amados. Se você também é trabalhadora e já passou humilhação, comenta. Foi então que comecei a perceber com absoluta clareza que aquilo não era normal nem aceitável, que nenhuma patroa tinha direito de me tratar daquele jeito desumano. Que trabalho doméstico é trabalho como qualquer outro e merece respeito integral. Que ser pobre não significa ser inferior a absolutamente ninguém. Que dignidade humana não se negocia por salário. Mas o que descobri por acaso no escritório particular dela, 3 semanas depois, me fez perceber que eu tinha muito mais poder nas mãos do que jamais imaginei. Me fez entender que a verdadeira criminosa perigosa dessa casa não era a faxineira favelada que eles achavam que não prestava. Quando fui limpar meticulosamente o escritório particular de Dona Adriana, numa quinta-feira chuvosa de setembro de 2016, ela tinha saído correndo desesperadamente para uma reunião de emergência na empresa e esqueceu completamente o computador ligado com dezenas de documentos comprometedores espalhados pela mesa executiva. Eram papéis oficiais da empresa de construção civil Mendonça em Associados Litia, que ela comandava junto com o marido criminoso. No início, confesso que não entendi absolutamente nada daqueles termos técnicos complicados e números gigantescos. Mas algumas palavras específicas me chamaram a atenção imediatamente e fizeram meu coração acelerar de susto e curiosidade. Propina mensal garantida, Caixa 2 sistematizado, fiscais municipais comprados, notas fiscais completamente frias, empresa fantasma criada, dinheiro lavado no exterior. Eram exatamente os mesmos termos criminosos que eu já tinha ouvido muitas vezes no jornal da televisão quando falavam de grandes escândalos de corrupção envolvendo políticos poderosos. Minha intuição natural de mulher favelada, que aprende desde criança a desconfiar de tudo que parece bom demais, me disse com absoluta certeza que ali tinha coisa muito errada e perigosa. Vi várias conversas impressas do WhatsApp, onde ela combinava friamente pagamentos de suborno milionários para fiscais corruptos da prefeitura liberarem obras completamente irregulares e ilegais. Fiscal João, 15 mil reais mensais para aprovar qualquer projeto nosso sem vistoria técnica. Engenheiro Pedro, 25 mil reais por obra para fechar os olhos nas irregularidades da fundação. Vereador Carlos, 50 mil reais por mês para votar sempre a favor das mudanças que precisamos na lei de zoneamento urbano. Era um esquema gigantesco, sistemático e absolutamente descarado de corrupção ativa e passiva. Descobri pilhas de notas fiscais completamente falsas de material de construção no valor assustador de centenas de milhares de reais cada uma. Empresas fantasmas criadas exclusivamente para sonegar impostos federais e lavar dinheiro público roubado. Planilhas detalhadas mostrando exatamente como escondiam sistematicamente os lucros astronômicos da Receita Federal. Era corrupção ativa e sonegação fiscal numa escala industrial que eu jamais imaginei que pudesse existir na vida real. Naquele momento de revelação, entendi com absoluta clareza que não estava trabalhando para uma família rica honesta que tinha conquistado tudo com trabalho.
estava trabalhando como escrava para uma quadrilha organizada de bandidos de colarinho branco que roubavam sistematicamente dinheiro público e exploravam cruelmente trabalhadores honestos. A mulher maldita que me chamava diariamente de desonesta era a maior ladra profissional que eu já conheci na minha vida inteira. Comecei imediatamente a fotografar tudo com o celular, com as mãos tremendo violentamente de nervosismo e de raiva justa. Sempre que ela saía de casa para alguma reunião criminosa ou evento social hipócrita, eu corria desesperadamente para o escritório e fotografava sistematicamente mais documentos comprometedores e incriminadores. Em apenas 3 meses de investigação silenciosa e cuidadosa, tinha conseguido reunir evidências devastadoras de um esquema criminoso que movimentava ilegalmente mais de 5 milhões de reais por ano em corrupção ativa, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Prestava atenção atentamente em todas as conversas telefônicas criminosas dela. Decorava cuidadosamente nomes de políticos e empresários corruptos envolvidos no esquema. Anotava absolutamente tudo num caderninho pequeno que escondia estrategicamente no fundo da minha bolsa. Descobri gradualmente que o esquema milionário envolvia mais de 20 empresas grandes do ramo da construção civil, 15 fiscais corruptos da prefeitura municipal, 8 vereadores vendidos, 3 deputados estaduais comprados e até um juiz de direito que recebia propina gorda para favorecer a empresa em todos os processos judiciais. Eram literalmente milhões de reais sonegados criminosamente da Receita Federal todos os anos. Subornos sistemáticos e regulares para fiscais municipais, engenheiros da prefeitura, vereadores que votavam obedientemente em leis especialmente feitas para favorecer ilegalmente a empresa. Obras públicas gigantescas superfaturadas onde a família Mendonça embolsava criminosamente a diferença milionária. Construções sem nenhuma licença ambiental que destruíam impiedosamente áreas protegidas por lei. Trabalhadores da construção civil contratados ilegalmente sem carteira assinada, sem nenhum equipamento de segurança, ganhando criminosamente menos que o salário mínimo legal. A hipocrisia revoltante me dava nojo profundo e me fazia tremer de indignação justificada. A madame maldita que me humilhava cruelmente todos os dias, que dizia cinicamente que eu era desonesta por ser favelada, que falava com desprezo que pobre não prestava para nada, era a maior criminosa profissional e organizada que eu já conheci na minha vida. Vivia luxuosamente numa mansão comprada integralmente com dinheiro público roubado do povo, dirigia carros importados caríssimos pagos com sonegação de impostos que deveriam ir para hospitais e escolas, mandava os filhos mimados para colégio particular internacional com dinheiro sujo de propina. Senti um ódio profundo que nunca tinha experimentado na vida. Ódio completamente justificado de quem me julgava, e me humilhava, sendo infinitamente pior do que qualquer trabalhador honesto. Ela que era a verdadeira marginal perigosa da sociedade. Ela que roubava sistematicamente dinheiro que deveria ser usado para construir hospital público, escola de qualidade, creche para crianças pobres. Ela que comprava fiscal e político corrupto como quem compra pão quentinho na padaria. Eu era pobre financeiramente, mas era completamente honesta. Ela era rica materialmente, mas era uma bandida sem nenhum escrúpulo moral. O esquema criminoso complexo envolvia dezenas de empresas fantasmas registradas estrategicamente no nome de parentes distantes dela. Contas bancárias secretas no exterior para esconder e lavar dinheiro público roubado. Políticos corruptos de vários partidos diferentes que recebiam doações ilegais por fora em troca de contratos públicos milionários. Era uma rede gigantesca e organizada de corrupção que envolvia construtoras, prefeitura, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e até tribunais de justiça. Descobri documentos provando que eles superfaturavam criminosamente obras públicas em até 300% do valor real. Uma escola pública simples, orçada honestamente em 2 milhões, acabava custando 6 milhões para a prefeitura, sendo que 4 milhões iam direto para o bolso sujo deles.
Um viaduto público orçado tecnicamente em 10 milhões custava fraudulentamente 30 milhões para o município. Era roubo descarado e sistemático do dinheiro sagrado que deveria ser usado para melhorar concretamente a vida da população trabalhadora. Vi contratos fraudulentos onde eles usavam material de construção de péssima qualidade, mas cobravam como se fosse material premium importado. Pedreiros e serventes trabalhando em condições desumanas, sem equipamento de segurança, ganhando uma miséria. Crianças trabalhando ilegalmente na obra em condições de escravidão moderna. Descobri que eles tinham um sistema para burlar todas as licitações públicas. Criavam empresas fantasmas que faziam propostas falsas só para simular concorrência, mas o vencedor já estava decidido antes mesmo do edital ser publicado. Era uma farsa completa. Encontrei evidências de que subornavam até médicos legistas para falsificar laudos quando acontecia acidente de trabalho nas obras. Famílias de operários mortos recebiam indenizações miseráveis porque o laudo dizia que a morte foi por negligência do próprio trabalhador. Deixa o like se você odeia patrão explorador. Foi nesse momento histórico que a funcionária submissa e calada morreu definitivamente dentro de mim para sempre. Nasceu uma mulher revoltada, consciente e corajosa que não ia mais aceitar nem um segundo de humilhação de bandida safada. Decidi com determinação absoluta que ia usar estrategicamente tudo o que sabia para acabar de vez com essa família criminosa e toda a quadrilha deles. Não era mais sobre dinheiro ou emprego. Era sobre justiça verdadeira. Era sobre mostrar para o mundo inteiro que trabalhador honesto sempre vale infinitamente mais que ricaço criminoso. Mas antes de partir para o confronto final, precisava reunir todas as provas possíveis e encontrar as pessoas certas e competentes para me ajudar a derrubar definitivamente essa quadrilha poderosa. Continuei trabalhando absolutamente normalmente durante os próximos 4 meses tensos, fingindo magistralmente que era a mesma Maria submissa, ignorante e inofensiva de sempre. Dona Adriana não desconfiou absolutamente de nada. Continuava me humilhando cruelmente, me explorando financeiramente, me tratando como lixo humano, achando arrogantemente que eu era burra demais para entender qualquer coisa importante ou relevante. Como essa criminosa perigosa estava completamente enganada sobre minha verdadeira capacidade intelectual e minha determinação de aço. Durante esses meses estratégicos de investigação silenciosa, fotografei sistematicamente mais de 500 documentos altamente comprometedores. Gravei secretamente 16 conversas telefônicas dela, negociando tranquilamente propinas milionárias e esquemas complexos de corrupção ativa. Anotei meticulosamente datas precisas, valores exatos, nomes completos e CPFs de todos os criminosos envolvidos na quadrilha. Em 6 meses intensos de investigação profissional, tinha conseguido reunir um dossiê absolutamente devastador. 500 fotos nítidas de documentos incriminadores, 16 gravações cristalinas de áudio criminoso, planilhas detalhadas com valores milionários de cada esquema específico. Procurei orientação especializada no Sindicato das Trabalhadoras Domésticas da região metropolitana. A presidente combativa, Dona Neuza Santos, uma mulher negra guerreira de 50 anos que luta incansavelmente pelos direitos das domésticas exploradas há mais de 20 anos, ficou completamente impressionada e revoltada com meu relato detalhado. Filha querida, você está sendo explorada e humilhada de forma absolutamente criminosa. Isso não pode continuar nem mais um dia sequer. Ela me orientou pacientemente sobre todos os meus direitos trabalhistas constitucionais e me indicou pessoalmente o melhor advogado trabalhista de toda a região. O Dr. Roberto Santos, advogado especialista em direito do trabalho há 15 anos de experiência vitoriosa, aceitou pegar meu caso imediatamente e ficou completamente impressionado com a documentação detalhada e organizada que eu tinha reunido metodicamente sobre a exploração trabalhista sistemática. Mas quando mostrei cuidadosamente todas as evidências devastadoras do esquema milionário de corrupção e sonegação,
Ele literalmente ficou de boca aberta por vários minutos. Maria, isso aqui é material suficiente para derrubar uma quadrilha inteira e mandar dezenas de pessoas para na prisão. Você fez um trabalho investigativo infinitamente melhor que muito detetive profissional formado. Seguindo rigorosamente a orientação técnica do advogado, fiz denúncias formais e detalhadas em absolutamente todos os órgãos competentes: Receita Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Polícia Civil, Polícia Federal, Corregedoria da Prefeitura Municipal e Tribunal de Contas do Estado. Levei pessoalmente todas as provas, perfeitamente organizadas em pastas separadas, metodicamente por tipo de crime específico. Todos os promotores, delegados e auditores ficaram completamente impressionados com a qualidade profissional e quantidade impressionante do material probatório. O promotor Dr. Fernando Almeida, do Ministério Público do Trabalho, me disse emocionado depois da reunião de 3 horas: Maria, em 20 anos de carreira combatendo crimes trabalhistas, raramente vi uma investigação tão bem documentada e organizada feita por uma própria vítima. Você reuniu evidências mais que suficientes para condenar essa família inteira e toda a rede criminosa deles por décadas de prisão. Senti um orgulho imenso de ouvir isso. Orgulho profundo de mostrar que favelada também tem cérebro, inteligência e capacidade investigativa. Para proteger estrategicamente todas as evidências contra qualquer tentativa de destruição, guardei cópias organizadas em 5 lugares diferentes e seguros: na casa da minha irmã, no Capão Redondo, no escritório blindado do advogado, numa conta de e-mail protegida por senha, num pendrive escondido na casa da minha mãe e num cofre alugado no banco. Se alguma coisa grave acontecesse comigo, as provas criminosas continuariam existindo e outras pessoas de absoluta confiança sabiam exatamente o que fazer com elas. Contei toda a situação perigosa para pessoas de absoluta e comprovada confiança: minha mãe, minha irmã, minha comadre Rosângela, a presidente do sindicato e o advogado. Todas essas pessoas sabiam perfeitamente dos riscos mortais que eu estava correndo e tinham instruções claras e detalhadas de como agir caso acontecesse alguma coisa suspeita comigo. Era uma rede sólida de proteção para garantir que a verdade viesse à tona, mesmo se tentassem me calar para sempre. Fingi magistralmente que não entendia absolutamente nada quando Dona Adriana falava abertamente sobre os negócios criminosos na minha frente. Deixei ela se incriminar cada vez mais profundamente, achando arrogantemente que eu era burra e ignorante demais para perceber a importância devastadora do que estava ouvindo. Uma vez ela disse tranquilamente ao telefone, bem na minha frente, enquanto eu fingia limpar inocentemente a mesa: Pode falar completamente tranquilo, Roberto. É só a faxineira ignorante aqui. Essa daí nem sabe o que significa a palavra propina, quanto mais entender nossos negócios complexos e sofisticados. Como ela estava tragicamente enganada sobre minha inteligência, capacidade de compreensão e determinação vingativa. Comecei corajosamente a cobrar meus direitos trabalhistas com muito mais firmeza e determinação. Questionei diretamente atrasos criminosos de salário, exigi energicamente vale-transporte devido por lei, pedi firmemente folgas compensatórias pelos fins de semana trabalhados obrigatoriamente. Ela ficava visivelmente irritadíssima e descontrolada com minha mudança radical de postura, mas pagava tudo porque precisava desesperadamente que eu continuasse trabalhando até as investigações criminais dos órgãos competentes ficarem completamente prontas para o ataque final. Registrei fotograficamente cada abuso diário que sofria no trabalho. Documentei minuciosamente as condições precárias e insalubres do meu local de descanso, as horas extras intermináveis não pagas, os materiais de limpeza inadequados e tóxicos que ela me obrigava a usar sem proteção. Juntei testemunhas sólidas e confiáveis: o jardineiro honesto seu Joaquim, a cozinheira explorada Dona Marta, o porteiro do condomínio seu Antônio. Todos confirmaram detalhadamente os maus tratos sistemáticos e desumanos que eu recebia diariamente há anos.
Descobri gradualmente que outras empregadas domésticas do condomínio de luxo também sofriam exploração trabalhista sistemática e semelhante. A Josefa, que trabalhava como escrava 3 casas abaixo, não recebia vale-transporte há mais de 2 anos e trabalhava ilegalmente sem carteira assinada. A Dulce foi demitida covardemente grávida de 6 meses sem receber nenhum direito trabalhista. A Aparecida trabalhava desumanos 7 dias por semana, sem nenhuma folga. Unimos forças estrategicamente e todas fizeram denúncias trabalhistas simultâneas e coordenadas. Era uma rede organizada de exploração que envolvia várias famílias ricas e poderosas do condomínio exclusivo. Elas se reuniam regularmente e trocavam orientações detalhadas de como explorar empregadas domésticas sem dar os direitos legais devidos. Compartilhavam informações precisas sobre como burlar sistematicamente a legislação trabalhista. Era exploração organizada, sistematizada e deliberada contra mulheres trabalhadoras honestas e necessitadas. Descobri que elas tinham um grupo secreto no WhatsApp chamado Dicas de Patroas, onde trocavam informações sobre como pagar menos, como demitir sem pagar direitos, como humilhar empregadas para que ficassem no lugar delas. Era uma verdadeira escola de crueldade. Uma das mensagens que fotografei dizia: "Meninas, quando a empregada começa a ficar muito esperta, vocês têm que cortar na hora. Eu sempre invento alguma coisa que ela quebrou e desconto do salário. Assim, elas ficam sempre devendo e não pedem aumento." Outra mensagem revoltante: "Eu nunca deixo a minha sentar para almoçar. Empregada tem que comer em pé mesmo. Se der muito mole, elas acham que são da família. Se você quer ver patrão explorador se dando mal, compartilha." No final tenso de janeiro de 2017, Dona Adriana estava ficando visivelmente desconfiada, nervosa e paranoica. Percebia claramente que eu não baixava mais a cabeça automaticamente como antes, que questionava ordens absurdas e abusivas, que olhava diretamente nos olhos dela quando falava com firmeza. A postura submissa e humilhada tinha acabado definitivamente e ela não conseguia entender por quê. Tentou desesperadamente me intimidar, aumentando drasticamente as humilhações diárias, ameaçando constantemente me demitir sem justa causa. Começou a me seguir pela casa, desconfiada. Mexia nas minhas coisas, procurando alguma evidência de que eu estava tramando algo. Chegou a instalar uma câmera escondida na área de serviço para me vigiar, mas eu já sabia de tudo e sempre agia naturalmente. Foi quando ela descobriu que eu tinha questionado outros empregados do condomínio sobre direitos trabalhistas. Ficou furiosa. "Maria, você está espalhando ideias erradas para as outras empregadas. Isso vai parar agora." Foi então que ela cometeu o erro fatal e irreversível que precipitou absolutamente tudo. Foi quando ela me deu aquele tapa covarde na cara que mudou minha vida para sempre e selou o destino criminoso dela definitivamente. A data exata e inesquecível era 15 de março de 2017, uma quarta-feira chuvosa e fria que ficou gravada para sempre na minha memória até o último dia da minha vida. Dona Adriana estava particularmente nervosa, agressiva e descontrolada, porque a empresa criminosa dela estava sendo investigada sigilosamente pela Receita Federal há exatamente 3 semanas. Ela não fazia a menor ideia de que eu era a fonte original e detalhada de todas as informações comprometedoras que os órgãos competentes tinham sobre os crimes hediondos da família. Ela descontou toda a tensão acumulada, nervosismo e paranoia em mim durante o dia inteiro. Gritou como uma louca, humilhou covardemente, xingou com palavras impublicáveis, inventou defeitos microscópicos e inexistentes no meu trabalho impecável. "Essa casa está um verdadeiro lixo, Maria. Você não serve para absolutamente nada mesmo. Devia estar agradecendo humildemente de joelhos por ter um emprego e não dar trabalho para quem te sustenta." Estava descontando violentamente em mim toda a ansiedade mortal de quem sabe que está sendo investigada criminalmente, mas não consegue descobrir de onde vem o perigo real.
O estopim final e definitivo foi quando questionei diretamente por que ela não tinha pagado meu vale-transporte do mês, que já estava criminosamente atrasado há 2 semanas completas. Era um direito meu sagrado, garantido por lei, e eu não ia mais aceitar calada e submissa. Ela explodiu numa fúria completamente descontrolada e irracional. Me xingou aos berros de favelada, vagabunda e imprestável, disse que eu não prestava para absolutamente nada, que devia ficar eternamente quieta no meu lugar inferior de empregada. E então aconteceu o momento histórico que mudou absolutamente tudo para sempre. Ela me deu um tapa violento na cara com força máxima, bem na frente do filho adolescente mimado dela, o Pedro, que estava tomando café da manhã tranquilamente na cozinha luxuosa. O barulho seco do tapa ecoou pela mansão inteira como um trovão. Senti o rosto arder intensamente, o ouvido direito zunir, o coração acelerar descontroladamente, mas dessa vez não revirei nem chorei uma única lágrima. Você não é ninguém, sua favelada inútil e sem futuro. Aprenda de uma vez por todas qual é o seu lugar miserável nesta casa. Senti a raiva justa subir pela espinha como lava de vulcão. O sangue honesto ferver violentamente nas veias, mas controlei cada músculo do meu corpo com determinação de ferro. Olhei diretamente nos olhos diabólicos dela com uma calma sobrenatural que ela jamais esperava e disse apenas com voz firme: "Sim, senhora, vou aprender mesmo. Vou aprender muito bem." Ela sorriu com satisfação sádica e diabólica, achando triunfantemente que tinha me quebrado definitivamente, que tinha me posto no meu lugar de uma vez por todas. Até o filho mimado dela riu cinicamente da situação como se tivesse assistido a um show divertido de humilhação gratuita. Como esses bandidos estavam completamente enganados sobre o que estava prestes a acontecer nas próximas horas. No dia seguinte histórico, 16 de março de 2017, cheguei pontualmente às 6:30 da manhã, como todos os dias, e lavei a casa inteira com mais capricho e dedicação que nunca. Limpei meticulosamente cada canto, cada móvel, passei aspirador em todos os tapetes persas, deixei cada superfície brilhando como espelho de tão perfeita. Era minha despedida silenciosa e definitiva daquela casa maldita, meu último dia como empregada submissa e explorada. Dona Adriana desceu majestosamente para tomar café às 9 da manhã e riu com deboche quando me viu trabalhando em silêncio absoluto e concentrado. "Olha só que maravilha! Até que enfim você entendeu que não é ninguém importante nesta casa. Agora sim você finalmente está no seu lugar correto de empregada. Foi só precisar de uma pequena correção educativa para aprender a respeitar seus superiores." Eram exatamente 10:30 da manhã, quando a campainha da mansão tocou insistentemente. Dona Adriana foi atender pessoalmente, achando que era o entregador do supermercado orgânico. A expressão de terror absoluto no rosto dela, quando abriu a porta pesada, não tem preço nem descrição. Dr. Fernando Almeida, promotor do Ministério Público do Trabalho. Dr. Roberto Santos, meu advogado trabalhista. Delegado Carlos Silva, da Delegacia de Crimes Financeiros, Fiscal Márcia Oliveira, da Receita Federal, e investigador João Paulo, da Polícia Civil. Dona Adriana Mendonça, somos do Ministério Público, Receita Federal e Polícia Civil. Precisamos conversar urgentemente com a senhora sobre irregularidades trabalhistas gravíssimas e crimes de sonegação fiscal, corrupção ativa, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Temos mandado de busca e apreensão assinado pelo juiz da vara criminal. A voz firme e implacável do promotor ecoou pela mansão luxuosa inteira, quebrando para sempre o silêncio secular da impunidade. Ela ficou literalmente branca como papel. As pernas tremeram visivelmente como gelatina. Olhou desesperadamente para mim, como se tivesse visto um fantasma terrível levantado do túmulo. Naquele momento exato, ela entendeu com absoluta clareza quem havia fornecido todas as informações detalhadas para as autoridades competentes. A faxineira burra e ignorante, que ela humilhava e explorava todos os dias, tinha se tornado o pior pesadelo da vida criminosa dela.
Coloquei toda a verdade nua e crua na mesa, sem esconder absolutamente nada. Mostrei para os promotores, delegados e fiscais as 500 fotos nítidas de documentos que comprovavam sonegação fiscal milionária sistemática. Entreguei as 16 gravações cristalinas de áudio onde ela negociava tranquilamente propinas milionárias e esquemas complexos de corrupção ativa. Apresentei planilhas detalhadas de absolutamente todos os crimes da família criminosa. Relatei com detalhes 8 anos de maus-tratos sistemáticos e desumanos, com testemunhas sólidas e evidências fotográficas irrefutáveis. Dona Adriana tentou desesperadamente me subornar descaradamente na frente das autoridades constituídas. Maria, você não está entendendo a gravidade do que está fazendo contra nossa família. Posso te pagar 200.000 reais em dinheiro vivo para esquecer completamente essa bobagem toda e voltar a trabalhar normalmente. Pense nos seus filhos queridos, na sua família, no seu futuro. O promotor interrompeu imediatamente e friamente. Senhora Mendonça está se incriminando ainda mais gravemente. Absolutamente tudo está sendo gravado oficialmente e será usado contra a senhora no processo criminal. A histórica Operação Casa Limpa da Receita Federal invadiu simultaneamente e coordenadamente a empresa, a mansão luxuosa e todas as casas dos sócios criminosos no mesmo dia. Encontraram centenas de documentos que comprovavam irrefutavelmente sonegação sistemática e organizada de 12,7 milhões em apenas 5 anos. A Polícia Civil descobriu contas bancárias completamente secretas no exterior com 8,3 milhões escondidos e lavados. O Ministério Público comprovou documentalmente que eles exploravam criminosamente mais de 100 trabalhadores sem absolutamente nenhum direito trabalhista básico. Ganhei absolutamente todos os meus direitos sagrados na Justiça do Trabalho. 127 mil de verbas rescisórias, indenização por danos morais gravíssimos, horas extras de 8 anos, 13º salário atrasado, férias proporcionais e FGTS integral. Ela teve que pagar tudo religiosamente com juros compostos, correção monetária e multa pesada. A empresa foi definitivamente fechada e lacrada. Todos os bens foram completamente bloqueados. Ela foi presa em flagrante por formação de quadrilha, corrupção ativa, sonegação fiscal e exploração trabalhista. Perder a liberdade e todos os bens milionários foi apenas o começo da queda vertical e irreversível da família. A reputação social deles acabou completamente e para sempre em toda São Paulo. Todo o condomínio de luxo descobriu escandalizadamente que viviam exclusivamente de dinheiro público sistematicamente roubado do povo brasileiro. Os filhos mimados foram sumariamente expulsos da escola particular internacional quando as mensalidades foram bloqueadas pela justiça. O marido teve prisão preventiva decretada e virou foragido da polícia. A mídia descobriu o caso e virou escândalo nacional. Faxineira derruba império de corrupção, estampou a capa do jornal. Empregada doméstica desmonta esquema milionário, noticiou a televisão. Virei exemplo de resistência e coragem para trabalhadoras do Brasil inteiro. Recebi centenas de mensagens de apoio de empregadas domésticas de todo o país. O sindicato me convidou para dar palestras sobre direitos trabalhistas. Universidades me chamaram para contar minha história. Virei símbolo da luta contra a exploração trabalhista. Saí definitivamente daquela mansão no dia histórico da prisão dela, de cabeça completamente erguida, olhando diretamente nos olhos criminosos dela pela última vez na vida. Dona Adriana, agora a senhora aprendeu para todo o sempre que trabalhador honesto sempre tem infinitamente mais valor e dignidade que ricaço bandido e corrupto. A senhora finalmente descobriu qual é o lugar verdadeiro de criminosa na nossa sociedade justa. Nunca mais na vida aceitei humilhação de absolutamente ninguém. Com o dinheiro sagrado da indenização trabalhista e dos danos morais, comprei minha casa própria de 3 quartos numa rua tranquila e arborizada de Cidade Tiradentes e abri oficialmente a empresa Maria Conceição, limpeza profissional e dignidade no trabalho.
Hoje comando 15 funcionárias competentes, todas com carteira assinada, vale transporte, vale alimentação, plano de saúde, 13º em dia e salário sempre acima do mínimo legal. Me tornei exatamente a patroa justa e respeitosa que eu sempre gostaria de ter tido. Meus filhos queridos cresceram vendo concretamente que justiça existe e que trabalhador honesto sempre vence no final da história. O Cauã se formou brilhantemente em direito e hoje é advogado trabalhista que defende exclusivamente empregadas domésticas exploradas. A Yasmin fez assistência social e trabalha dedicadamente no Sindicato das Trabalhadoras. O Gabriel estuda engenharia civil para construir casas populares honestas e de qualidade. Todos eles aprenderam desde pequenos que dignidade humana jamais se negocia. Se você é trabalhadora e quer dignidade, inscreva-se para mais histórias. Hoje durmo em paz absoluta na minha casa própria conquistada, sabendo com certeza que justiça existe e que trabalhador honesto sempre vence no final da história. Dona Adriana cumpre pena de 12 anos de prisão por corrupção ativa, formação de quadrilha, sonegação fiscal e exploração trabalhista. Eu comecei humildemente como faxineira explorada e humilhada e me tornei orgulhosamente empresária, respeitada e respeitosa. A diferença essencial e eterna entre nós é que ela caiu para sempre e eu subi definitivamente usando apenas a força invencível da verdade e da justiça. A favela ensinou a madame que trabalhador honesto vale mais que qualquer ricaço sem caráter.